Vocês não vão acreditar no que aconteceu com Carlinhos Maia no programa do Ratinho. O que deveria ser uma entrevista tranquila se transformou no maior constrangimento da carreira do influenciador. Ratinho soltou um comentário tão pesado, tão direto, que Carlinhos simplesmente travou, ficou sem reação e saiu do programa completamente calado. E olha, gente, quando eu falar para vocês o que o Ratinho disse, vocês vão entender por que Carlinhos ficou desse jeito. Foi tão forte que até a produção ficou sem saber o que fazer. O clima ficou tão tenso que dava para cortar com uma faca. E tem mais, as consequências dessa situação já estão repercutindo nas redes sociais, de uma forma que ninguém esperava. Fica até o final porque eu vou contar todos os detalhes dessa situação que está deixando todo mundo de boca aberta. Mas não é só isso, pessoal. O que aconteceu depois nos bastidores foi ainda mais chocante e vai mudar completamente a forma como vocês veem essa história toda. Ei, pessoal do babado certo! Se vocês querem ficar por dentro de todos os acontecimentos mais quentes do mundo dos famosos, não esqueçam de apertar aquele botão vermelho aí embaixo e ativar o sininho das notificações. Assim vocês não perdem nenhum dos nossos vídeos exclusivos. Aqui é o lugar onde os maiores babados chegam primeiro, e hoje vocês vão entender por quê. Para entender toda a dimensão do que aconteceu, preciso contextualizar como tudo começou. Carlinhos Maia foi convidado para o programa do Ratinho numa quinta-feira, algo que parecia ser mais uma participação normal na agenda do influenciador. A assessoria dele confirmou a presença com antecedência e, segundo fontes próximas, o próprio Carlinhos estava animado com a oportunidade de participar de um programa de televisão de tanto prestígio. Ele havia comentado com amigos que estava ansioso para mostrar seu lado mais autêntico para um público mais amplo. Os preparativos para a participação começaram dias antes. A equipe de Carlinhos se reuniu para definir estratégias de comunicação, possíveis assuntos que poderiam ser abordados e até mesmo o visual que ele usaria no programa. Tudo estava sendo cuidadosamente planejado para que a participação fosse um sucesso absoluto. Na manhã da gravação, Carlinhos chegou aos estúdios acompanhado de sua equipe de assessoria. Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, ele demonstrava confiança e tranquilidade, cumprimentou toda a produção com simpatia e até tirou algumas fotos com funcionários que pediram. Nada indicava que horas depois ele sairia dali de forma tão abrupta. O programa começou de forma descontraída, com Ratinho fazendo suas perguntas habituais sobre a carreira, os projetos e a vida pessoal do convidado. Carlinhos estava respondendo normalmente, demonstrando aquela espontaneidade que o caracteriza e que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais. Ele falou sobre seus primeiros vídeos, sobre como começou sua carreira nas redes sociais e até mesmo sobre alguns projetos futuros que estavam sendo desenvolvidos. A conversa fluía bem, com momentos de descontração e risadas. Ratinho parecia interessado na trajetória do influenciador, fazendo perguntas sobre como era lidar com a fama repentina e quais eram os maiores desafios de trabalhar com redes sociais. Carlinhos respondia com desenvoltura, mostrando-se à vontade no ambiente televisivo. Durante os primeiros 15 minutos de programa, tudo transcorreu dentro da normalidade. Carlinhos contou algumas anedotas sobre situações engraçadas que havia vivido, falou sobre sua família e até mesmo brincou com algumas situações polêmicas menores que havia enfrentado ao longo da carreira. O público presente no estúdio respondia positivamente, rindo nos momentos apropriados e demonstrando interesse nas histórias. Foi quando Ratinho decidiu abordar um assunto que mudou completamente o rumo da entrevista. O apresentador começou a questionar sobre questões mais delicadas, mencionando algumas polêmicas recentes que envolviam o nome do influenciador. A mudança de tom foi sutil no início, mas rapidamente se intensificou. Ratinho não poupou palavras e foi direto ao ponto, mencionando situações específicas que deixaram Carlinhos visivelmente desconfortável. Ele citou episódios que haviam sido noticiados na imprensa,
questionou a veracidade de algumas informações que o próprio Carlinhos havia divulgado em suas redes sociais e começou a pressionar por respostas mais detalhadas sobre assuntos que claramente eram sensíveis para o convidado. A mudança na expressão facial de Carlinhos foi imediata e qualquer pessoa que estivesse assistindo perceberia que algo estava errado. Sua postura corporal se alterou, ele começou a mexer as mãos nervosamente, e a espontaneidade que havia demonstrado nos primeiros minutos do programa desapareceu completamente. Era como se uma máscara tivesse caído. O clima no estúdio começou a ficar pesado quando Ratinho intensificou suas colocações. Ele não estava apenas fazendo perguntas, estava fazendo afirmações categóricas sobre a conduta do influenciador. Suas palavras eram diretas, sem rodeios e carregadas de uma intensidade que deixou todo mundo no estúdio tenso. A equipe de produção, que inicialmente não interveio achando que era apenas mais uma entrevista com momentos de tensão, começou a perceber que a situação estava saindo do controle. As câmeras captaram cada nuance da situação. O cinegrafista, mais experiente, que já havia trabalhado em centenas de programas, depois comentou que nunca havia presenciado uma mudança de atmosfera tão drástica em tão pouco tempo. Era possível sentir a tensão no ar. Carlinhos tentou responder algumas vezes, mas suas palavras saíam truncadas, sem a fluidez natural que sempre demonstrou em outras entrevistas. Era visível que ele estava tentando encontrar uma forma de contornar a situação, de desviar o assunto ou de dar respostas que não o comprometessem ainda mais. Mas Ratinho não dava trégua e continuava pressionando com questionamentos cada vez mais diretos e incisivos. A situação se tornou ainda mais constrangedora quando Ratinho começou a ler algumas informações que tinha em suas mãos. Pelo que foi possível perceber, ele havia se preparado extensivamente para a entrevista, reunindo dados e informações que Carlinhos claramente não esperava que fossem abordados em rede nacional. O momento mais tenso chegou quando Ratinho fez uma pergunta específica sobre a vida financeira de Carlinhos, questionando a origem de alguns bens e investimentos. A pergunta foi feita de uma forma tão incisiva, tão direta e com tantos detalhes específicos que Carlinhos literalmente emudeceu. Ele ficou parado, olhando fixamente para o apresentador, com os olhos arregalados, sem conseguir articular qualquer resposta. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. As câmeras continuaram rolando, captando cada segundo daquela situação constrangedora. Carlinhos abriu a boca algumas vezes como se fosse falar, mas nenhum som saía. Suas mãos tremiam ligeiramente e era possível ver o suor se formando em sua testa. Galera, se vocês estão gostando desse conteúdo exclusivo, não deixem de dar aquele like maroto no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo essas informações em primeira mão para vocês. E já aproveitem para compartilhar com os amigos que adoram um babado, porque essa história está ficando cada vez mais intensa. A situação ficou tão constrangedora que até mesmo Ratinho, conhecido por sua postura firme e por não recuar diante de situações tensas, pareceu perceber que havia ultrapassado algum limite. Ele fez uma pausa, olhou para Carlinhos com uma expressão que misturava surpresa e preocupação, e até tentou suavizar o tom da conversa, mas o estrago já estava feito. Carlinhos continuava em silêncio, e esse silêncio estava sendo transmitido ao vivo para milhares de telespectadores em todo o país. O público presente no estúdio também percebeu que algo estava muito errado. Os murmúrios começaram a se espalhar pela plateia e algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. A energia do ambiente havia mudado completamente, passando de descontraída para extremamente tensa em questão de minutos. Foi nesse momento que aconteceu algo inédito na história do programa. Carlinhos simplesmente se levantou da cadeira, sem dizer uma palavra, sem se despedir, sem dar qualquer explicação ou justificativa. Ele retirou o microfone de lapela com movimentos mecânicos, entregou para um dos técnicos que estava próximo e começou a caminhar em direção à saída do estúdio. A câmera continuou gravando e capturou toda a cena em detalhes.
Era possível ver a expressão de choque nos rostos das pessoas presentes, desde os técnicos até os convidados que estavam na plateia. Ninguém sabia exatamente como reagir àquela situação completamente inesperada. Ratinho ficou visivelmente surpreso com a reação. Ele se levantou de sua cadeira, estendeu a mão como se quisesse interromper a saída de Carlinhos e tentou chamar o influenciador de volta. Carlinhos, espera aí, vamos conversar. Foram as palavras que ele conseguiu articular. Pediu para que voltasse ao seu lugar. Tentou explicar que não havia intenção de ofender, mas Carlinhos já estava saindo do estúdio com passos firmes e determinados. A produção do programa entrou em pânico. Assistentes correram atrás de Carlinhos, tentando convencê-lo a retornar, explicando que a entrevista poderia ser retomada de forma mais amena. Mas o influenciador estava irredutível. Ele não quis mais conversa, não aceitou negociações e deixou claro que sua participação no programa havia terminado definitivamente. Nos bastidores, a situação se tornou ainda mais caótica. A equipe de Carlinhos, que havia acompanhado tudo desde a cabine de produção, desceu rapidamente para tentar mediar a situação. Houve conversas acaloradas, tentativas de negociação e até mesmo algumas discussões mais tensas sobre o que havia acontecido. Mesmo com toda a sua experiência, Ratinho parecia genuinamente abalado com a forma como a situação se desenrolou. A repercussão nas redes sociais foi imediata e avassaladora. Em questão de minutos, o assunto já estava entre os trending topics do Twitter, Instagram e TikTok. Vídeos do momento exato em que Carlinhos se levantou e saiu do programa começaram a circular em todas as plataformas, sendo compartilhados milhares de vezes por hora. Os fãs de Carlinhos se dividiram entre aqueles que o defenderam incondicionalmente e outros que cobraram uma posição mais firme do influenciador diante das perguntas de Ratinho. Alguns argumentavam que ele tinha o direito de não responder a perguntas que considerasse invasivas, enquanto outros acreditavam que, ao aceitar participar do programa, ele deveria estar preparado para qualquer tipo de questionamento. Alguns internautas começaram a especular freneticamente sobre os motivos que levaram Carlinhos a reagir daquela forma. Teorias começaram a surgir nas redes sociais, desde questões pessoais até possíveis problemas financeiros que o influenciador não gostaria de ver expostos publicamente. Cada teoria gerava novos debates e mais especulações. Do outro lado, seguidores fiéis de Ratinho defenderam ardorosamente a postura do apresentador, argumentando que ele estava apenas exercendo seu papel de jornalista ao fazer perguntas diretas e incômodas. Para eles, a reação de Carlinhos demonstrou que havia algo importante a esconder, algo que o público tinha o direito de saber. A polarização da opinião pública foi impressionante. Hashtags de apoio a ambos os lados começaram a surgir, com Justiça Carlinhos e Ratinho Temrazão disputando o topo das tendências. Influenciadores digitais, jornalistas, celebridades e pessoas comuns se posicionaram, cada um defendendo seu ponto de vista sobre o episódio. A assessoria de imprensa de Carlinhos foi procurada por diversos veículos de comunicação, desde portais de notícias até programas de televisão e rádio. Jornalistas de entretenimento, repórteres especializados em celebridades e até mesmo profissionais de comunicação, mais sérios, queriam entender o que havia motivado a reação tão extrema do influenciador. Até agora, no entanto, a assessoria não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. O silêncio tem gerado ainda mais especulações sobre o que realmente motivou a saída abrupta do programa. Alguns veículos chegaram a especular que poderia haver questões legais envolvidas, o que explicaria a cautela em dar declarações públicas. Atenção, pessoal! Não saiam daí porque ainda tem muito mais informação bombástica vindo por aí. E para não perder nenhum detalhe dessa história que está apenas começando, se inscrevam no Babado Certo agora mesmo. Aqui vocês sempre ficam sabendo de tudo. Primeiro, com exclusividade e sem filtros. Fontes próximas à produção do programa revelaram detalhes ainda mais chocantes sobre o que aconteceu nos bastidores. Segundo essas informações,
Carlinhos teria questionado duramente a produção sobre o formato da entrevista, alegando que não foi informado previamente sobre o tipo de abordagem que seria feita. Ele teria se sentido traído pela forma como a situação foi conduzida. Essas mesmas fontes relataram que houve uma discussão acalorada entre a equipe de Carlinhos e a produção do programa. Palavras duras foram trocadas, acusações foram feitas, e o clima ficou ainda mais tenso do que já estava. A situação quase evoluiu para um confronto mais sério, sendo evitado apenas pela intervenção de pessoas mais experientes. A equipe do influenciador, que o acompanhava no programa, também ficou completamente surpresa com o rumo que a conversa tomou. Segundo relatos, eles haviam recebido um briefing completamente diferente sobre os assuntos que seriam abordados. A sensação de terem sido enganados era evidente nas expressões e nas palavras de todos os envolvidos. Durante a gravação, a equipe de Carlinhos tentou intervir algumas vezes, sinalizando para a produção que a entrevista estava tomando um rumo inadequado. Fizeram gestos, tentaram chamar a atenção dos produtores e até mesmo consideraram interromper a gravação. No entanto, foram orientados pela própria produção a não interferir no trabalho jornalístico. O que mais chama atenção é que Carlinhos sempre foi conhecido por sua habilidade excepcional de lidar com situações polêmicas. Em outras ocasiões, ele demonstrou um jogo de cintura impressionante para contornar perguntas difíceis e sair bem das situações mais complicadas. Sua capacidade de transformar momentos tensos em oportunidades de humor era uma de suas características mais admiradas. Em entrevistas anteriores, mesmo quando confrontado com questões delicadas, Carlinhos sempre conseguiu manter o controle da situação. Ele tinha a habilidade de desviar assuntos espinhosos com naturalidade, fazer piadas no momento certo e até mesmo usar sua espontaneidade para desarmar situações potencialmente constrangedoras. Dessa vez, foi completamente diferente. A reação foi totalmente atípica para alguém que sempre demonstrou tanta desenvoltura em situações similares. Isso fez com que muitas pessoas começassem a especular se não havia algo muito mais sério por trás de toda essa história. Algo que realmente o deixou sem alternativas de resposta. Especialistas em comunicação já começaram a analisar detalhadamente o caso, apontando que a reação de Carlinhos pode ter consequências significativas para sua imagem pública. Sair de uma entrevista sem dar explicações pode ser interpretado de diversas formas pelo público, e nem todas essas interpretações são favoráveis. Alguns desses especialistas argumentam que, independentemente do que foi perguntado, um profissional da comunicação deve estar preparado para lidar com questionamentos difíceis. A forma como se reage a pressões pode definir a credibilidade e a confiança que o público deposita na pessoa. Por outro lado, outros profissionais da área defendem que todo mundo tem limites e que Carlinhos pode ter simplesmente atingido o seu. Eles argumentam que nem tudo precisa ser exposto publicamente e que o direito à privacidade deve ser respeitado, mesmo para figuras públicas. A situação também levanta questões importantes sobre os limites do jornalismo de entretenimento. Até que ponto um apresentador pode pressionar um convidado? Qual é a linha que separa o trabalho jornalístico legítimo do constrangimento desnecessário? Essas são perguntas que estão sendo debatidas intensamente por profissionais da comunicação. Alguns jornalistas mais experientes defendem que fazer perguntas difíceis é parte fundamental do trabalho, especialmente quando se trata de figuras públicas que têm influência sobre milhões de pessoas. Para eles, o público tem o direito de saber sobre aspectos da vida dessas personalidades que podem afetar sua credibilidade. O fato é que, independentemente das opiniões sobre quem estava certo ou errado, o episódio marca um momento único e histórico na carreira de ambos os comunicadores. Para Ratinho, representa mais uma situação em que sua forma direta e às vezes incisiva de conduzir entrevistas gerou polêmica nacional. Para Carlinhos, é um momento que pode definir como ele lidará com questionamentos mais incisivos no futuro. As redes sociais continuam fervendo com comentários sobre o assunto. Hashtags relacionadas ao caso estão entre as mais comentadas do
dia em todas as plataformas, e tanto fãs quanto críticos continuam manifestando suas opiniões sobre o episódio. O debate se intensifica a cada hora, com novos argumentos sendo apresentados por ambos os lados. Alguns influenciadores digitais já se posicionaram publicamente sobre o caso, e a maioria tem defendido Carlinhos, criticando a abordagem de Ratinho. Eles argumentam que existe uma forma mais respeitosa de fazer jornalismo, mesmo quando se trata de assuntos polêmicos ou delicados. Para eles, o respeito deve prevalecer sobre a audiência. Influenciadores como Felipe Neto, Whindersson Nunes e outros grandes nomes das redes sociais manifestaram solidariedade a Carlinhos, alguns de forma direta e outros de maneira mais sutil. Eles compartilharam mensagens sobre a importância do respeito na comunicação e sobre os limites que devem ser observados mesmo no trabalho jornalístico. Por outro lado, jornalistas experientes e veteranos da televisão defendem que Ratinho agiu dentro de sua prerrogativa profissional. Para eles, fazer perguntas difíceis e ir além da superfície faz parte do ofício, especialmente quando se trata de programas jornalísticos. Cabe ao entrevistado saber lidar com a situação e responder de forma adequada. Apresentadores como José Luiz da Atena, Marcelo Rezende e outros profissionais da área manifestaram apoio à postura de Ratinho, argumentando que o jornalismo não pode ser feito apenas com perguntas fáceis e convenientes. Para eles, questionar é um direito e um dever de quem trabalha com informação. A verdade é que essa história está longe de terminar. Carlinhos ainda não se pronunciou oficialmente, e sua postura nas próximas horas será fundamental para entender como ele pretende lidar com toda essa repercussão. A expectativa é enorme, e qualquer movimento dele será analisado minuciosamente. Advogados especializados em direito de imagem já começaram a especular sobre possíveis desdobramentos legais do caso. Alguns acreditam que Carlinhos pode tentar algum tipo de ação judicial, enquanto outros defendem que seria difícil comprovar danos efetivos, apenas com base no episódio da entrevista. Uma coisa é certa, esse episódio vai ficar marcado na história da televisão brasileira como um dos momentos mais tensos já registrados em uma entrevista ao vivo. A forma como a situação se desenrolou, com a saída abrupta do convidado, é algo que raramente se vê na televisão nacional. As consequências dessa situação certamente vão se desdobrar nos próximos dias, e todos os olhos estão voltados para os próximos movimentos, tanto de Carlinhos quanto de Ratinho. O episódio pode marcar uma mudança na forma como entrevistas são conduzidas, ou até mesmo na relação entre influenciadores digitais e a mídia tradicional. Vocês que acompanham o Babado Certo sabem que aqui a gente não deixa passar nada. Por isso, ativem as notificações porque vou estar acompanhando cada desdobramento dessa história de perto. E não esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês sobre essa situação toda. Queremos saber o que vocês acham de tudo. Isso, o mais impressionante de toda essa situação é que, mesmo após sair do programa de forma tão dramática, Carlinhos não postou absolutamente nada em suas redes sociais. Para alguém que costuma compartilhar praticamente todos os momentos de sua vida, desde o café da manhã até os menores detalhes de sua rotina, esse silêncio é realmente significativo e está deixando seus milhões de fãs extremamente preocupados. Normalmente, Carlinhos posta dezenas de stories por dia, compartilha seus pensamentos sobre os mais diversos assuntos e mantém seus seguidores sempre atualizados sobre sua vida. O fato de ele ter permanecido completamente em silêncio nas redes sociais após um episódio tão marcante é algo que tem chamado a atenção de todos que o acompanham. A ausência total de manifestação está gerando ainda mais curiosidade e especulações sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. Alguns especulam que pode ter havido um desentendimento muito maior entre as equipes do que foi divulgado inicialmente, enquanto outros acreditam que Carlinhos pode estar planejando uma resposta mais elaborada e estratégica. Há também quem acredite que o silêncio pode ser uma orientação de sua assessoria jurídica, especialmente se houver a possibilidade de algum tipo de ação judicial relacionada ao episódio.
Em casos como esse, é comum que advogados orientem seus clientes a evitarem declarações públicas que possam ser usadas posteriormente. O episódio também trouxe à tona discussões importantes sobre o preparo de influenciadores para lidar com a mídia tradicional. Muitos deles estão acostumados com o controle total sobre o conteúdo em suas plataformas digitais, onde podem editar, deletar e controlar completamente a narrativa de suas comunicações. Na televisão, especialmente em programas ao vivo, a dinâmica é completamente diferente. Não há possibilidade de edição em tempo real, não há como voltar atrás no que foi dito, e o controle sobre a situação é muito menor. Essa diferença pode ser um choque para quem não está habituado com esse formato. Esse caso específico mostra de forma muito clara como pode ser complicado para personalidades das redes sociais transitarem para formatos mais tradicionais de comunicação, onde não tem controle sobre as perguntas que serão feitas, sobre o tempo de resposta ou sobre como o conteúdo será editado e apresentado. A reação do público tem sido extremamente mista, mas uma coisa é unanimidade: todo mundo quer saber qual será o próximo passo de Carlinhos Maia. As especulações são infinitas. Será que ele vai se pronunciar publicamente? Vai processar o programa? Vai dar uma entrevista exclusiva explicando sua versão dos fatos? Ou simplesmente vai deixar tudo passar e seguir em frente? Cada possibilidade gera novos debates nas redes sociais. Seus fãs mais fiéis defendem qualquer decisão que ele tomar, argumentando que ele tem todo o direito de se manter em silêncio, se assim desejar. Por outro lado, há quem cobre uma posição mais clara, alegando que figuras públicas têm responsabilidades com seus seguidores. O impacto comercial do episódio também começou a ser sentido. Marcas que têm contratos publicitários com Carlinhos estão acompanhando a situação de perto, avaliando se há necessidade de tomar algum tipo de posição ou fazer ajustes em suas estratégias de marketing. Algumas empresas já sinalizaram que continuam apoiando o influenciador, enquanto outras preferiram manter-se neutras até que a situação se esclareça completamente. O mercado publicitário é sempre muito sensível a situações que podem afetar a imagem das marcas associadas. Essa história está apenas começando, pessoal, e vocês podem ter certeza absoluta de que o babado certo vai acompanhar cada movimento, cada desdobramento, cada novo capítulo dessa saga. Então não saiam de perto, continuem conectados com a gente, porque as próximas horas prometem ser repletas de revelações e novidades que vão surpreender todo mundo. A expectativa agora é para saber como o Ratinho vai lidar com a repercussão do episódio. O apresentador, conhecido por sua experiência e por já ter passado por diversas situações polêmicas ao longo de sua carreira, certamente terá que se posicionar de alguma forma sobre o que aconteceu. Enquanto isso, o público continua dividido, as redes sociais continuam agitadas, e todos aguardam ansiosamente pelo próximo capítulo dessa história, que promete ter ainda muitos desdobramentos surpreendentes.